Agora que o bicho tá pegando, então os bolsonaristas, o próprio Bolsonaro, tá? Todos aqueles indiciados, uma boa parte deles, eles estão tentando de todas as formas dizer, cara, isso aí não vai dar nada. O Bolsonaro dizendo, colocaram um chifre em cabeça de cavalo. As pessoas falando, pô, isso daí não existe. Eles são criativos, né? Estão usando esse termo. Eles foram criativos. E eles tentam de todas as formas amenizar, porque não existe crime nessa situação toda, não há crime algum. E o que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando de todas as formas diminuir os atos criminosos cometidos pelo Bolsonaro, pelo vice na chapa dele e por todos aqueles militares próximos, inclusive influenciadores. A gente teve aquele Tércio Arnaud, teve um padre, teve muita gente, né? Muita gente. 37 indiciados agora nesse processo de golpe de Estado, né? Nesse inquérito, nas investigações do golpe de Estado. Então é importante a gente colocar aqui uma fala de um jurista, ele é da Universidade Federal Fluminense, que é uma referência, inclusive, em direito na América Latina. É um sujeito que tem um profundo conhecimento, trata a respeito de direito constitucional como poucas pessoas no país, e ele vai explicar em detalhes a diferença que existe entre interpretações de determinados crimes. As pessoas estão muitas vezes falando de um crime sem ter como referência a abolição do Estado, que é o crime ao qual estão todos sendo, muito provavelmente vão ser processados e vão ser condenados e vão ser presos por isso. Existe uma diferença muito grande entre as interpretações desses crimes. E é sobre isso que eu quero trazer agora para você. Preste atenção, porque isso cala a boca de forma definitiva de Bolsonaro, desse grupo aloprado em torno do Bolsonaro e dos bolsomínios. Olha só. Conforme muitos especialistas em direito penal dizem, Leilani, nós estamos falando de crimes de empreendimento. O que significa isso? Que já é crime a própria colocação em prática do esforço para atingir aquele resultado. Então, no caso da tentativa de golpe de Estado, da abolição violenta do Estado democrático de direito, crimes previstos ali nos artigos 359 L e M do Código Penal, a mera regimentação de pessoal, a colocação de soldados com fuzil, o estabelecimento de planos, a lavratura de documentos como uma minuta para decretar um golpe de Estado, um estado de defesa inconstitucional, tudo isso já tem relevância penal. Até porque, Leilani, o crime de golpe de Estado, no artigo 359-M do Código Penal, ele é mesmo tentado, porque se o golpe de Estado for bem sucedido, encerra-se tudo. O grupo opressor toma o poder, não vai ser mais punido por ninguém, porque ele vai ter o controle de tudo. Então, o que se pune no golpe de Estado é a tentativa mesmo, é o emprego dos meios necessários para atingir aquele resultado. Então, essas pessoas a quem você se referiu não têm razão. Estamos falando de 3 crimes gravíssimos: organização criminosa, abolição violenta do Estado democrático de direito e golpe de Estado. Esse aí é o professor Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Então, tá bem claro, acho que não tem dúvida de ninguém, que de fato, é um fato, o crime é gravíssimo e todos podem ser presos. E dependendo da quantidade de crimes, como é, por exemplo, o caso do Bolsonaro, ele pode ser condenado a 30 anos ou mais de cadeia. Não apenas nesse inquérito, como a junção de outros inquéritos. Então, não é essa brincadeira que eles estão querendo colocar, não. E aí tem uma coisa mais grave ainda, que é a articulação daquele Mário Fernandes, aquele general Mário Fernandes, que esteve à frente do processo golpista, e ele articulou junto com deputados bolsonaristas. E agora é que tem a questão. Nós temos agora deputados bolsonaristas envolvidos diretamente nos crimes. Eu vou trazer para você essa apuração do Metrópolis, porque isso realmente é nitroglicerina pura, como se diz, né? Isso é bomba, isso sim é uma coisa assustadora, porque agora a gente está começando a ver deputados bolsonaristas sendo cooptados na sua função de deputado dentro do Congresso.
Então isso é muito importante. Eu vou trazer essa informação para você, sempre pedindo para você dar o like no vídeo, deixar pro final você esquece, então dê o like, se inscreva no canal, faça a sua inscrição, dá essa moralzinha aqui pra gente. Fica até o final, a gente tem a dica da renda extra para você. Vamos a essa apuração aqui do Metrópolis, eu vou explicar os detalhes aqui junto, né? A produção e edição é da Neila Guimarães. General tinha roteiro para deputados bolsonaristas rebaterem 8 de janeiro. Era um roteiro, gente, que ele tinha preparado. Olha só, a Polícia Federal encontrou em um HD do general Mário Fernandes um documento que servia como roteiro a ser usado por deputados bolsonaristas durante a CPI do 8 de janeiro. E a gente viu esse roteiro sendo utilizado. O documento traz orientações que deveriam ser exploradas pela oposição, visando atacar o governo federal, atacar o STF, o ministro Alexandre de Moraes e a Polícia Federal. Eles estavam atacando todo mundo nesse roteiro do general. E aí, olha só que interessante isso aqui, gente. No caso do governo, a estratégia era mostrar que a gestão do presidente Lula teve responsabilidade, porque tinha conhecimento do que poderia acontecer e não atuou para evitar a depredação do patrimônio público. Então eles estavam tentando culpar o governo por essa estratégia, isso nas palavras do general. Em relação ao STF, a orientação era dizer que as prisões se comparavam à prisão dos judeus pelos nazistas. Além disso, era para argumentar que as prisões foram arbitrárias e as audiências de custódia feitas em desacordo com a legislação. Então tinha um discurso para atacar o STF, para atacar Alexandre de Moraes. Discurso pronto, gente. Isso é de uma cara de pau que não tem tamanho. E olha só, quando os opositores fossem falar da Polícia Federal, a estratégia era dizer que a corporação cometeu abusos e cumpriu ordens ilegais e que não seguiu o devido processo legal ao prender 1.500 patriotas. O ataque também à Polícia Federal nesse roteiro desse general golpista. Então, veja bem, nós temos aqui uma situação em que esse general, né, ele comete o golpe, ele trama assassinar pessoas, é uma baixaria atrás da outra, um crime atrás do outro, um comportamento mafioso, um comportamento criminoso. E ele municia os deputados com as informações necessárias para mexer, né, para trabalhar com a opinião pública também em relação a tudo isso. Então, veja bem, nós estamos numa situação. Esse vídeo de hoje mostra claramente, por isso que é importante você compartilhar esse vídeo, porque ele mostra como que são compartilhadas essas informações e mostra também como que essas informações chegam até os bolsonaristas e eles replicam. Então, na verdade, todos eles estão sendo enganados e eles recebem um discurso pronto. É um discurso que eles recebem para combater a verdade, para combater o fato, para combater com mentiras, enganações e com ataques aquilo que é a realidade. Eles desvirtuam tudo, eles distorcem tudo, eles mentem em tudo, eles simplesmente criam a sua própria realidade. É o like, dê o like no vídeo, se inscreva no canal, dá essa moral pra gente. A gente trabalha todos os dias, de domingo a domingo aqui, e é o que a gente pede. Se inscreva no canal, dá essa